legal. O que você acha? O casal acho que tá Pra cheio mim de foto. tá ficando. Não. E você? Eu tô achando incrível. O nosso Arthur, eu também gosto. A minha cor favorita é de verde, ele também gosta. Só não tem amarelo e vermelho. Não tem amarelo e vermelho? E essas duas cores a gente consegue fazer? O amarelo e o vermelho? Qual? O amarelo e o vermelho a gente consegue fazer? Não. Hã? O amarelo e vermelho não consegue, porque são as cores primárias. Ah, é verdade. Parabéns. Nossa, muito.